Muito obrigado pelas informações e vamos à análise. Eu começo aqui com Nakagawa. Naka, a gente vê que tem 3 polêmicas aí. Primeiro, a própria nomeação, que a princípio fere, mas os petistas dizem que há controvérsias. A lei das estatais, como eu disse, já foi aprovado ali na Câmara dos Deputados o afrouxamento. O senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele subiu para cima ali do telhado, né, essa questão por causa da repercussão negativa. Aí você tem uma outra discussão sobre a mudança da política de preços e ainda tem uma terceira, que é a questão da desoneração dos combustíveis. Sim. O Lula aí preparando uma medida provisória, aparentemente contrariando a expectativa do Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda. Mas como é que foi a repercussão dessa indicação hoje? Acho que o primeiro ponto é o nome dele, Felipe, não causou surpresa, né? Era uma carta já contada, já sabida de todo mundo do mercado financeiro, que seria ele. Essa indicação já é antiga, antes mesmo dessa reta final da escolha de nomes. E é curioso porque eu até ouvi aqui e acolá algum tipo de elogio à experiência dele no setor de petróleo e gás. Porque ao contrário, por exemplo, de Caio Paes, que está atualmente na Petrobras, ele vem de uma área que não tem nada a ver com óleo e gás. Então, esta experiência com óleo e gás do senador foi motivo de algum tipo de elogio ali, pelo menos ele conhece do riscado. Agora, sobre a política de preços da companhia, me parece muito complexo você conseguir atender o desejo político de reduzir preços, amenizar tendências, ao mesmo tempo em que, segundo ele, não vai traumatizar o investidor. São 2 interesses antagônicos, né? O investidor quer maximizar lucros e a sociedade, ou o mundo político, quer reduzir preços para ganhar com isso politicamente. Me parece muito complexo, o caminho do meio ali vai ser difícil de ser traçado. E sobre os impostos, aí é uma questão de Fernando Haddad, né? Prates até meio que lava as mãos com relação a isso e joga a bomba para o outro ministério, para o Ministério da Fazenda. Que é mais ou menos o que Fernando Haddad fez também em relação à PEC do estouro, Sim. né? Cada um cuida do seu problema e deixa outros problemas para os respectivos responsáveis. São batatas quentes de Brasília. Aliás, Caio Junqueira, eu participei umas semanas atrás aqui do WW e falava justamente como o PT focou ali na PEC da transição, PEC do estouro, criticada como PEC do precipício e da gastança, e não estava mexendo ainda em questões relacionadas ao BNDES e à Petrobras, que são pontos sensíveis porque houve escândalos nessas áreas nos governos petistas. Mas, de repente, no final do ano, veio a enxurrada toda junta, e em boa parte com alguma repercussão negativa. Como é que você avalia todo esse episódio? Bom, Felipe, é interessante esse caso, né, nessa reta final, hoje, esses acontecimentos do dia, essa decisão de prorrogar os benefícios, está pintando aí o que pode ser um problema que veremos muitas vezes neste governo, que toma posse neste domingo, que são muitas áreas de influência na condução econômica. Essa questão da prorrogação dos benefícios da isenção do PIS/COFINS para os combustíveis está gerando ainda, porque não está resolvida essa solução. O Fernando Haddad, o entorno do Fernando Haddad, deram declarações públicas de que era contrária à prorrogação, né? Tinha uma questão conceitual ali, de não incentivar combustíveis fósseis, e haveria ali também, eles queriam chegar para sentir o impacto inflacionário, como seria. E aí, de repente, você tem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, você tem o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, de repente você tem até a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, opinando o contrário, né? Entrando na área alheia. Isso gerou um problema grande ali, um incômodo grande. Eu ouvi hoje uma frase ali no entorno ali do Fernando Haddad, fala, pô, eles estão fazendo a gente de pato manco, né? Que Ministério da Fazenda é esse? Que quem apita a política econômica é a presidente do principal partido. Então, muita zona de influência, né? Então, como que o presidente do BNDES, o PT, influenciando uma decisão e atravessando, porque o Haddad já tinha dito que era contrário. Bom, acaba que o benefício é uma decisão de governo do benefício ser prorrogado. Agora o que o Ministério da Fazenda está tentando fazer é que seja para até 60 dias. Mas é um caso clássico, eu contei toda essa história, Felipe, porque projeta problemas futuros. E o Haddad chegou, virou ministro da Fazenda depois da PEC.
né? Não foi consultado, é uma PEC dos políticos, não foi uma PEC dos economistas. Então chega ali se equilibrando em meio a muita gente opinando sobre a área que a rigor é dele. Muito obrigado, Caio. E Christopher, diretor da Eurásia, como é que você avalia essa nomeação? A gente tem visto nas últimas semanas uma acomodação geral de interesses em Brasília. Às vezes a corda se puxa um pouco mais para cá, mais para lá. A gente viu o duelo entre Lula e Arthur Lira para ver qual seria ali o tamanho do quinhão de cada um. Envolveu decisão do Supremo Tribunal Federal, aquele voto que surpreendeu muita gente do ministro Ricardo Lewandowski contra o orçamento secreto. Depois houve uma divisão ali daqueles valores reservados para 2023. Você acredita que a nomeação do Jean Paul Prats para a Petrobras, assim como do Aloysio Mercadante para o BNDES, ela vai acabar sendo confirmada com ou sem afrouxamento da lei das estatais? E qual é a sua expectativa em relação a isso? Não, primeiro, boa noite. E eu acho que o governo vai se debruçar sobre decisões difíceis pela frente, né? Olhando a indicação tanto do lado do Aloysio Mercadante de um lado, o Jean Paul Prats do outro, evidentemente o governo de transição, o novo governo, tem uma interpretação da lei de estatais que ambas as indicações podem ser confirmadas, interpretadas dentro da lei das estatais, mas as restrições que a lei das estatais coloca vai além da indicação só desses dois nomes. Também diz respeito e coloca certas amarras sobre a conduta e a gestão das estatais e até pode dificultar os planos do próprio PT de ter um novo político de preços para a própria Petrobras e outras indicações que podem vir dentro das próprias estatais. Então, eu diria que, na nossa visão da Eurásia, algum tipo de mudança das estatais achamos provável, né? Houve esse início do debate algumas semanas atrás, caiu mal, então foi adiada essa decisão, mas achamos que alguma mudança da lei deve vir, até porque pode tirar certas amarras de decisões, mesmo incluindo a política de preço da Petrobras. E a gente está vendo em todo esse debate sobre o que fazer com a prorrogação ou não, PIS/COFINS sobre os combustíveis, qual política deve ser adotada sobre a política de preços, nós temos uma contradição e um trade-off difícil, que é um governo que toma uma decisão e sinaliza uma expansão de gastos que gera uma preocupação no mercado financeiro. Evidentemente, a equipe econômica aí está mais preocupado de tentar reancorar expectativas do lado fiscal e busca por novas fontes de receita para poder recompor parcialmente o aumento de gastos. E qualquer solução para preços de combustíveis que não passa pelo lado de tributos, evidentemente tem um impacto direto nas contas fiscais. Então, o governo, ao tomar certas decisões, dificulta outras lá na frente. Muito obrigado, Christopher. E eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra precificar, eu não sabia o que era aquilo, eu fui conferir, depois eu vi essa palavra sendo usada em todos os lugares. O mercado já precificou essas escolhas, essas sinalizações, já há uma tolerância maior, porque o mercado estava mais sensível. Sim. Houve aquela reação a declarações do Lula sobre responsabilidade fiscal, um certo ruído, mas nesse fim de ano tudo se acertou? Desde o segundo turno, Felipe, a Petrobras perdeu algumas dezenas de bilhões de reais em valor de mercado. Isso quer dizer que as ações caíram, né? Então isso está na conta já do mercado financeiro. Mas algumas alterações, elas estão sendo incorporadas conforme os detalhes da nova equipe vão chegando. Então, por exemplo, essa questão do abrasileirar os preços da Petrobras é algo que ainda não está muito claro como que isso vai ser feito. Mas, na dúvida, o mercado joga para baixo o preço. Então, pode até ter um impacto que não seja tão ruim assim, ou menos pior do que se espera. Mas, na dúvida, de fato, ao longo dos últimos dias, desde o segundo turno, várias casas que estavam recomendando compre ações da Petrobras, porque vai ser bom para o seu bolso, bom para a sua carteira, mudaram completamente de opinião e passaram a recomendar a venda das ações da Petrobras. Isso está por trás da queda recente dos papéis. Agora, sobre essa questão tributária que o Christopher estava mencionando, é muito interessante que, para Fernando Haddad, em termos de discurso, não fazer nada, para ele, é muito bom do ponto de vista fiscal. Porque se nada for feito, a partir do primeiro minuto do domingo, PIS/COFINS volta. E aí você consegue arrecadar 52 bilhões, 53 bilhões de reais sem fazer absolutamente nada. Haverá um impacto na inflação? Haverá.
quase 1 ponto de inflação a mais no IPCA em 2023. Mas para um governo que chega com o manto do problema fiscal, ter 53 bilhões a mais no caixa é uma ótima notícia. Caixa cheio para o Haddad gerir. E depois de uma PEC considerada da gastança. Sim, exatamente. Então você reduz esse impacto. E em termos de narrativa, ele disse, não, isso foi um benefício criado pelo governo anterior e que terminou. Tinha prazo, virou abóbora e agora a gente não tem o que fazer nada.